Vamos ver agora como ficou a questão do tratamento de erros, tá? Você sabe que lá na aplicação feita com o Flutter, nós temos uma janelinha que apresenta um erro caso nós recebamos algum tipo de erro no lado do servidor, né? Se a resposta do lado do servidor for diferente de 200, na maioria dos casos, tá? Tem uma pequena alteraçãozinha lá quando um recurso for criado, então ele vai testar se é 200 ou 201, mas enfim, na maioria dos casos ele vai retornar 200. Se for diferente disso, ele vai tentar verificar que código aí vai apresentar um erro para o usuário, tá bom? Ok. Do lado do servidor eu tenho que tratar isso também, né? Então como é que eu tratei isso aqui nesse servidor do C#? A primeira coisa que eu fiz foi criar uma classe idêntica que eu fiz no lado do cliente, a classe retorno JSON erro, tá? Essa classe retorno JSON erro, ela tem os 3 atributos que nós temos lá no Flutter, status, error e message, e nós temos um trace agora. Esse trace eu também coloquei na aplicação do Flutter, né? Eu tinha mencionado que de repente nós podemos fazer uma integração entre a aplicação cliente e o Jira ou o Trello, utilizando a API do Jira ou do Trello para que o usuário ele consiga reportar os erros para a gente, para a equipe de desenvolvimento, tá? Então seria interessante que nós tivéssemos esse trace aqui, ó, ok? Então eu já coloquei o trace aqui, coloquei no servidor do Java, coloquei no servidor do Node, coloquei no cliente para nós termos esse trace da aplicação. E os outros servidores também vão ter, PHP e Delphi. Todos os servidores vão retornar esse trace no caso de um erro. Nós apenas não vamos retornar quando não existir um trace na exceção, né? Ok, então eu tenho lá ó, os 3 atributos, né, os 4 atributos, melhor dizendo. E aqui no construtor do retorno JSON erro, ó, veja, no próprio construtor, o que é que eu vou fazer nesse construtor, tá? Eu vou receber um código, que é o código do erro, vou receber uma mensagem, que é a mensagem que eu quero exibir para o usuário, e vou receber uma exceção, tá? Então, sempre que acontecer um erro, né, ou sempre que eu quiser mandar esse erro para o lado do cliente, né, eu passo esse erro para cá com o código dele, uma mensagem que eu queira e a exceção, tá? Assim que eu receber, né, que eu instanciar o retorno JSON, isso aqui vai acontecer, isso aqui está dentro do construtor, tá bom? Dentro de status, que é o status que eu defini aqui embaixo, ó, eu coloco o código do erro, tá bom? Esse código o que é que vai ser? Vão ser aqueles códigos HTML, né? Deixa eu ver aqui. Se você procurar por códigos HTTP, você vai achar essa lista de códigos na Wikipedia. E aqui você tem, ó, os códigos que começam com 1 são códigos apenas informativos. 100, continue, 101, trocando protocolos e por aí vai. Se o código começa com 2, são códigos de sucesso, tá? Então, o mais conhecido é o 200, deu certo, tá bom? É o que a gente retorna com frequência, né? O 201 pode ser utilizado depois de um post, por exemplo. Você executou um post, criou um novo registro no banco de dados, você retorna o 201, ó, foi criado, deu certo, né? E tem outros códigos 200 aqui, começando com 2, eles representam que deu tudo certo no lado do servidor. Os códigos que começam com 3 são códigos de redirecionamento. Os códigos que começam com 4 são códigos de erro, mas erro relacionado ao lado do cliente, né? Então o cliente mandou uma requisição ruim, 400. O cliente não foi autorizado, 401. É requerido um pagamento do lado do cliente, 402. O cliente está sendo proibido de acessar um recurso, 403. O cliente tentou acessar algo que não existe, não foi encontrado, 404, tá? E os códigos que começam com 5 são aqueles reservados para erros no lado do servidor. O mais genérico é o 500. Ah, deu um erro no servidor, qual foi? Sei não, 500. Erro interno, tá? 501, algo que não foi implementado. 502, um gateway ruim. E aí vai, né? Tem aqui os serviços, né, os erros, os códigos de erro que acontecem no lado do servidor. O que é que nós fizemos então? Esse código que eu estou passando aqui, primeiro eu vou testar ele, qual é o código que o cliente está passando aqui. Aqui eu estou passando aqui para dentro desse retorno JSON, tá? Se for 400, o erro aqui embaixo, ó, esse erro, ele vai receber o valor bad request, tá bom? Que é o mesmo valor que tem aqui, ó, para o 400. Bad request, tá?
Então, nesse cara aqui, eu estou montando o meu objeto. Estou montando o meu objeto retorno JSON erro, logo no construtor, né? Recebi o código, coloco o código em status. Recebi a mensagem, coloco a mensagem em message. Daí eu vou verificar o conteúdo de status. É 400? Então no erro eu coloco batch request. É 404? No erro eu coloco not found. É 500? No erro eu coloco internal server error. Se não, eu coloco o erro não mapeado. Se acontecer um erro estranho no servidor que ainda não está mapeado, e aí com o trace, né, a equipe de desenvolvimento vai ver, nós temos que implementar esse erro aqui, tá? E é exatamente nessa classe. Você vai saber onde é que aconteceu o erro e vai lá para implementar para deixar o sistema mais completo. Daí no final aqui, ó, depois que eu passo desse switch status, né, eu verifico se a exceção que foi passada aqui é diferente de nula. Porque vai ter momentos em que eu quero devolver um erro para o lado do cliente, mas não aconteceu uma exceção no lado do servidor, né? Por exemplo, o usuário ele tenta inserir ou alterar um banco com um ID inválido, tá? Então aquele ID não existe, eu já verifico que o ID não existe e retorno 404. Mas aconteceu uma exceção no lado do servidor? Não. Então a exceção ela vai chegar aqui nula, tá? Se a exceção não for nula, então a minha mensagem, que eu já defini aqui em cima, ó, minha mensagem vai ser concatenada com exceção. E aí vou pegar a mensagem da exceção, tá? E no trace eu coloco o stack trace da exceção. Que legal, né? Vamos ver como é que isso tudo funciona no controller, tá? Então esse aqui é o meu objeto de erro, eu vou vir no controller. No meu controller, em cada um dos métodos eu tenho um try catch, tá? O catch, ele sempre utiliza um status code, tá? Ele retorna um status code. O que é que eu posso passar para esse status code? Eu posso passar o código do erro e um objeto JSON, né? Então estou passando o código 500, que é um código genérico, caso aconteça um erro genérico aqui, tá? Aí eu instancio um retorno JSON erro, ó. Quando eu instancio o retorno JSON erro, eu estou montando um objeto JSON aqui, o que eu passo para ele, para o construtor dele? Eu passo o código 500, passando o código 500, o que é que vai acontecer lá? Ele vai pegar o código 500, vai colocar no status, vai verificar no status qual é o código, vai ver que é 500, vai colocar internal server erro dentro de erro, tá? Retornando aqui então, eu também estou passando erro no servidor consultar lista banco. Essa mensagem ele vai colocar aqui, ó, em message, tá? E eu também estou passando uma exceção, ó, como parâmetro. Passei a exceção como parâmetro? Passei. Aqui embaixo ele vai verificar. Exceção é diferente de nulo. Então ele vai pegar a mensagem que eu já mandei, que é essa daqui, erro no servidor consulta lista banco, e vai concatenar com espaço, tracinho, exceção, a mensagem que veio nessa exceção aqui, ó. E no trace, ele vai colocar o stack trace do erro. Ok, muito bem. Continuando então, no consulta lista banco filtro valor, mesmo jeito, tem o try e tem um catch, e o catch, ó, manda o 500, passando a mesma coisa, o 500. Agora, dentro do colchete aqui eu tenho o método que eu estou utilizando, né, que é para a gente saber, e a exceção, tá? No consultar objeto banco, eu já utilizo aqui duas coisas diferentes. O primeiro é o try catch. Então esse try catch aqui, ele vai ser utilizado em todos os métodos, tá? Sempre mandando um código 500. Aconteceu um erro interno no servidor, e aí eu mando a exceção para o lado do cliente, tá? Mas no caso do consultar objeto, o que é que eu faço? Primeiramente eu recebo um ID. Daí eu verifico se esse ID está no banco de dados. Se o banco for nulo aqui, ó, se esse objeto for nulo, é porque esse ID não está no banco de dados. Eu só quero retornar um 404 para o cliente. O que é que eu faço então? Eu utilizo o return status code, passo um 404, e no objeto JSON aqui, ó, eu instancio o objeto JSON passando o 404, passando essa mensagem, e agora a exceção é nula, né? Então ele vai chegar aqui, ele vai colocar o status 404, a mensagem que ele vai colocar é essa, ó, registro não localizado. E quando ele chegar aqui para tratar a exceção é nula. Então
Então ele não vai colocar a mensagem da exceção em mensagem, não vai ter essa parte de exceção e não vai ter trace. O trace vai descer nulo para o lado do cliente, porque não é uma exceção. Aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, tá? Muito bem. Continuando então. Inserir banco, mesma coisa, olha. Teste se o modelo é válido, se não for, retorna agora um 400, né, um bad request para o lado do cliente. E se acontecer algum problema aqui no lado do servidor, retorna um 500, tá? No alterar banco, eu retorno ou um 400, se o estado for inválido do objeto. Daí, ele tenta verificar se o banco existe. Se o banco não existir, eu estou retornando também um 400, objeto com ID inválido. Poderia retornar um 404, né, objeto inexistente. Mas como eu estou alterando, talvez o usuário fique confuso. Peraí, tentei alterar e o objeto é inexistente? Tá estranho, porque esse objeto já estava aparecendo para mim aqui na tela. Provavelmente esse erro aqui não vai acontecer, porque nós estamos fazendo um controle fino no lado do nosso cliente, né? De repente seria interessante implementar isso daqui se você estivesse criando uma API que fosse consumida por vários clientes diferentes. Mas como nós também estamos criando o nosso cliente, é bem provável que nós nunca vejamos esse erro aqui na nossa aplicação Flutter, tá? E finalmente eu tenho o cat genérico aqui embaixo, né? No caso do excluir, tem o cat genérico aqui, ó, e apenas ele. Tá? Tento excluir o banco, retorno um OK, caso tenha excluído, para ele retornar um 200. Caso aconteça algum problema aqui, eu retorno um 500, passando a exceção para o lado do cliente, tá? Muito bem, vamos ver isso aqui funcionando, né? Para eu, primeiramente, mostrar para você funcionando, dentro desse método consultar lista banco filtro valor, aqui no repositório, eu vou pedir para ele selecionar tudo que tem na tabela branco, que é uma tabela que não existe, né? Vou colocar um breakpoint aqui. Vou colocar um breakpoint aqui no retorno JSON erro para a gente ver a coisa acontecendo, tá? E, claro, vamos colocar um breakpoint aqui também. Vamos executar. Minha aplicação já está sendo executada. Deixa eu vir aqui no Postman. Vou chamar os bancos cujo nome tenha Z. Mandei. Caiu aqui no breakpoint, então ele vai instanciar o filtro. Esse é o meu filtro, né? Vou tirar o breakpoint daqui, vou clicar em continuar. Daí ele entrou aqui, ó, no consultar filtro. Aliás, no consultar lista filtro, né? Ele já montou esse SQL para mim. Select all from branco. Where nome like Z. E agora ele vai tentar fazer essa consulta no banco de dados, tá? Vou tirar esse cara daqui. Se eu voltar aqui no banco controller, nós vamos ver que ele vai cair aqui nessa exceção se eu colocar esse breakpoint aqui, tá? Mas eu nem vou colocar o breakpoint aqui porque quando ele cair aqui, ele vai chamar o retorno JSON erro, né? E aí ele vai cair no nosso breakpoint aqui dentro. Então vou deixar apenas esse breakpoint aqui de dentro, tá bom? Vamos clicar em continuar. E pronto, deu erro, né? Qual é o código do erro? 500. Qual é a mensagem? Erro no servidor lista banco filtro padrão. Então ele passou por aqui, ó. Erro no servidor lista banco filtro padrão. Ótimo. Qual é a exceção? E aí tem a exceção aqui, com todas as características da exceção, né? Tem o SQL trace, tem o stack trace, tem tudo da exceção que nós precisamos aqui. Tem a mensagem dela, tá bom? Muito bem, então vamos continuar, para você entender como as coisas funcionam aqui dentro do retorno JSON erro. Vou pressionar F10, ele pegou o código e colocou em status. Meu status agora é 500. Pressionar F10, ele pegou a mensagem que eu recebi aqui e colocou em message. Erro no servidor. Agora ele vai fazer o switch no status. O status é quem? 500. Foi lá, ó. É o 500. Então, no erro, ele vai colocar internal server error, tá? Pressionar F10. Ele vai verificar agora se a exceção é diferente de nula. A exceção é diferente de nula, tá? Vou entrar aqui, ó. O que ele vai fazer então? A minha mensagem é erro no servidor lista banco filtro padrão. Ele vai concatenar com exceção e a mensagem da exceção.
tá? Vou pressionar F10. Minha mensagem agora é erro no servidor lista banco filtro padrão, exceção tablefenix.branco doesn't exist. Ótimo. E o meu trace? Meu trace está nulo. Vou pressionar F10. Meu trace agora tem o stack trace, tá? Vou clicar em continuar. E se eu for agora lá no Postman, tá aqui o objeto que eu recebi, ó. Status 500, erro interno observa erro, a mensagem e o trace, tá? E quando você rodar esse mesmo exemplo aqui no Flutter, você vai ver a janelinha de erro com esses três carinhas aqui aparecendo, né? O trace, como eu já mencionei algumas vezes, nós podemos utilizar para integrar aí com a nossa API Trello, Jira e mandar ele para o quadro de suporte, por exemplo, tá bom? Agora vamos ver uma mensagem voltando sem exceção, tá? Uma que volte sem exceção pode ser a que a gente consulta pelo objeto, passando um ID válido. Ele vai tentar encontrar esse objeto vai ser nulo, e ele vai retornar apenas um 404, mas sem exceção aqui, ó, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar consultar pelo banco com o ID bem grandão aí, que não tem no banco de dados, né? Mandei, ele chegou aqui, vai tentar pegar esse banco não existe no banco de dados, então ele é nulo, ele vai então retornar isso aqui, ó, tá? Quando eu clicar em continuar agora, ele vai entrar no retorno de JSON erro, porque eu estou instanciando o retorno de JSON erro aqui, ó, tá? Então deixa eu tirar esse cara daqui, deixa eu só verificar que tá aqui, ó, esse é o breakpoint está ali. Vou clicar em continuar. Ele chegou aqui. Qual é o código? 404. Qual é a mensagem? Registro não localizado. Qual é a exceção? Não tem. Ó. Dessa vez nós não temos exceção, né? F10, peguei o código, coloquei em status. F10, peguei a mensagem, coloquei em message. F10, o status é 404, né? Então vou colocar not found no erro. Aí, o erro agora é not found. F10, cheguei na exceção. A exceção é diferente de nulo? Não, a exceção é nula, tá? Como a exceção é nula, ele não vai entrar aqui, ó. Passou direto. Vou clicar em continuar. No Postman vai aparecer o seguinte: status 404, erro not found, mensagem registro não localizado e o trace está nulo, né? Porque não teve exceção para nós mapearmos, tá bom? Então tá aí, agora você já pode utilizar o servidor, né, para fazer os testes utilizando lá a aplicação com o provider, né, tanto os testes com filtro como testando os erros para você ver a janelinha de erro aparecendo.